Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Quintas Intenções Podcast, a sua atualização semanal sobre os bastidores da política e sobre as verdadeiras intenções sobre aquilo que o jornal finge que te conta, você diz que acha que entende e, na verdade, a gente só te explica por aqui. Hoje eu tô com meu parceiro, companheiro, amigo, marido e é isso aí, Eduardo Xerez. Olá, tudo bem? Atendendo a pedidos, você voltou. Que bom. E justamente após o término do primeiro turno das eleições, né? Exatamente. Estamos há um pouco mais de 15 dias, né, do final do primeiro turno. O primeiro turno foi no dia 6 de outubro. A gente estava se recuperando, né? Que tiro foi esse? E aí a gente estava se recuperando, mas nós já estamos recuperados, porque adulto faz o que precisa ser feito, quem faz o que quer é criança, e a gente está aqui para quê? Para quê, Eduardo? Para falarmos um pouco sobre política, né? Mas é uma política mais complexa, que é a política do Rio de Janeiro, né? Você chega no fundo do poço, tem um alçapão, você abre o alçapão e aí você chega no Rio de Janeiro. Que coisa horrorosa. Não é verdade? Ai, meu Deus. Não posso nem rir, porque isso manda pro cérebro uma mensagem de que tá tudo bem e tá tudo caótico. Exato. Ai, outro dia, eu nem sei se eu comentei isso com você, mas outro dia eu tava vendo um perfil no Instagram, e aí tinha uma pessoa que comentou assim, não, eu sei, eu entendo o que você tá falando, não foi pra mim não, foi um outro perfil, tá? Eu entendo até o que você tá falando, mas o Rio de Janeiro não é parâmetro pra política do Brasil. Realmente não é. Talvez seja por isso que o Rio de Janeiro fica embaixo da última porta do alçapão. Exato. E quem sabe o próximo futuro, o atual governador, daqui a pouco vai ser preso, né? E É o que acredita, se é o que acredita. Eu já tenho. Praticamente já é dado como certo, né? Estão dizendo por aí. Porque desde a década de 80, os últimos governadores, né? Da década de 80 para cá, todo mundo teve algum problema, né? Eu acho que o único que não teve foi o Marcelo Alencar, governador, né, do Rio de Janeiro. Morreu? Mas ele está morto, né? Então morreu. Não tinha como recair algo sobre ele, né? Que desafiador, não é mesmo? Mas vamos lá, o que você quer falar sobre as eleições de primeiro turno no Rio de Janeiro, que não vai ter nem segundo turno, né, pessoal? Porque, afinal de contas, o nosso prefeito atual foi reeleito com 60% e vírgula alguma coisa das intenções de voto dos cariocas. Pois é. E para falar um pouco sobre política, né, ainda mais política que também do Rio, né, de uma forma geral, mas relembro um pouco o primeiro episódio, né, que eu falei sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Então nós tivemos os papagaios, né, então tem os papagaios vermelhos, os com foice, os papagaios também de camisa amarela também estavam presentes e outros mais. De azul. De azul também. Então, assim, só não vi papagaio de cor laranja. Mas eu acho que é um caso à parte, né? A ser estudado. É diferente, né? Acho que não existe. Papagaio laranja aqui no Rio eu também não vi, não. Mas a gente pode dar uma pesquisada para trazer aqui para eles, né? Afinal de contas, a gente não pode defender nenhum tipo de roupa de papagaio. Exatamente. E não podemos ser papagaios. Não podemos ser papagaio. Nada contra eles, mas é melhor sempre... E por que papagaio? Por que papagaio? Porque qual papagaio? Todo mundo fala, até papagaio fala. E papagaio fala como, Eduardo? Ele aprende por repetição. Muito bem. Aí ele só repete aquilo que ele ouve, não é mesmo? Isso. Ele se dá o trabalho de pesquisar? Não. Ele se dá o trabalho de entender? Também não. Ele se dá o trabalho de saber se aquilo está certo ou errado? Muito menos. Porque ele é um papagaio. Muito bem. E temos papagaios, muitos papagaios na Câmara vestidos de azul. Vamos falar sobre isso? Vamos, com certeza. Então tá. Eleição do Rio de Janeiro, primeiro turno, dia 6 de outubro, certo? E acabou, que aqui não tem segundo turno. Exato. Para felicidade e talvez tristeza de muitos, né? Quem sabe? Mas antes da gente entrar nos números que você trouxe, que são números extremamente relevantes, eu quero trazer um outro número. Sim. Posso? Pode. Então tá. Porque eu lembrei aqui, né, repetir que a gente não vai ter segundo turno, mas eu acho muito importante a gente trazer uma informação para quem tá assistindo a gente. E a informação é que rufem os tambores. Brincadeira. A informação é a seguinte. A gente teve um quantitativo de eleitores, porém, nessas últimas eleições cariocas,
que aconteceram no dia 6 de outubro, a gente teve o maior número de abstenções da história. E isso significa que a gente teve o maior número de pessoas que não saíram de casa para votar, que não estavam nem aí, que não queriam votar, porque não tem ninguém para votar, porque não queria sair de casa, porque acha que é melhor pagar a multa do que votar, porque é melhor fazer qualquer coisa do que votar, porque não precisa votar, enfim, isso eu também ouvi muito durante a campanha na rua. Mas o fato é que em 2024 a gente teve o maior número de abstenções da história. Preocupante. E uma outra informação que eu quero trazer para cá, na verdade, vou trazer 3 informações para a gente fazer um resumo antes de começar a falar desses números que você vai demonstrar aqui. Demonstrar não, mas apresentar aqui para gente. Então, a gente teve o maior número de abstenções da história da nossa cidade. Somado a isso, a gente teve também um número muito significativo de pessoas que foram às urnas, mas apertaram a opção branco e confirma, ou apertaram qualquer número aleatório e confirmaram. Ou seja, a gente teve um grande número de pessoas que votaram branco ou votaram nulo nas eleições. E aí o terceiro dado é, se a gente somar o número de pessoas que não saíram de casa para votar por qualquer motivo que seja, mas as pessoas que falaram que votaram branco e as pessoas que votaram nulo, porque elas entendiam que não tinha ninguém lá, nenhuma candidata à prefeitura do Rio de Janeiro que as representassem, tá? Então, a abstenção, a gente está falando aqui tanto para vereadores quanto para prefeito, para o cargo para a prefeitura do Rio. A gente teve o maior número da história da nossa cidade de pessoas que não saíram de casa nem para votar nem no prefeito, nem para votar em nenhum vereador ou em nenhuma vereadora. Somado a isso, a gente tem as pessoas que foram às urnas, mas votaram em ninguém para a prefeitura, porque entendiam que nenhum dos candidatos ou das candidatas que estavam ali representavam os seus interesses, ou ainda porque já estão desiludidos com a política e aí ninguém presta, ninguém serve, vai ser tudo igual, vai ser tudo a mesma bosta, então eu não vou votar em ninguém. Se a gente somar as pessoas que não saíram de casa com as pessoas que saíram de casa e não escolheram ninguém para a Prefeitura do Rio, essa soma de cariocas é maior do que o número de cariocas que reelegeu o nosso prefeito. Caramba, dado preocupante. Isso é um dado muito sério. E aí você pode estar pensando assim do outro lado, qual é a importância disso? Por que a política é importante na minha vida? A política é importante em tudo na sua vida. Da hora que você vira a chave da sua casa e sai e atravessa a rua e você tem um sinal funcionando, ou você está andando no transporte público e aí o transporte público passa ou não passa na hora, tem ou não tem ar-condicionado, está entupido e você está andando amassado ou não, o ônibus está passando na hora, sim ou não, na hora que você está dentro da sua casa, se o seu IPTU está pago ou não. Então, tudo isso é política. Com certeza. Tudo isso influencia na sua vida. E outras coisinhas mais, né? Eu nem tô falando de tudo, mas assim, eu só trouxe exemplos que são muito cotidianos, porque todo dia, quando você sai de casa, você precisa atravessar a rua, você precisa olhar o sinal, você precisa usar um transporte público. Débora, eu não ando de transporte público, eu só ando de táxi e de carro de aplicativo. Tá bom, táxi é uma concessão pública, então assim, você usa transporte público. Então, não, mas eu não ando de nada disso, eu só ando de bicicleta. E as ciclovias, elas são responsabilidades da prefeitura. Não, Débora, mas eu só ando a pé. E as calçadas, elas são responsabilidade da prefeitura. Então, assim, no mais trivial do dia a dia, do seu dia a dia, você tem a política te atravessando. Tudo verdade, concordo com gênero, número e grau. E uma coisa simples, né? Nós fazemos política a todo tempo e a todo momento. Então, por exemplo, podemos morar num condomínio de casas ou condomínio de edifícios, né? Apartamentos. Naquele espaço, nós já fazemos política. Nós fazemos política com a nossa família, com os nossos amigos, no condomínio, ao participar de uma reunião condominial ou não, de participar de votação para síndico ou votação de qualquer coisa para a vida condominial. Quando a pessoa, o condômino no caso, ele diz, não quero participar da eleição,
né? Ou, deixa para um outro condômino resolver. Ele está passando a responsabilidade para uma outra pessoa que vai votar de acordo com o seu interesse e não necessariamente talvez venha atender a real necessidade e o interesse dessa pessoa que deixou para uma outra votar. Então, é importante que a pessoa tenha consciência que a política se faz diariamente, a Todos todo nós, momento, né? Todos nós precisamos ter essa consciência. Então, é indispensável a gente ter essa consciência. Exato. Então, não é só a política com a família, a política com os amigos, é a política no trabalho, é a política no estudo, é a política da cidade, do estado, do país. Né? As pessoas têm uma miopia, né? Um entendimento errado, como se a política fosse só as pessoas de terno e gravata que estão em Brasília ou no que aparecem na TV. Aparecem na TV e não, estão equivocadíssimas. E o engraçado, né? Nós percebemos isso claramente, mais ainda, né? Quando você, este ano, se candidatou ao cargo político de vereadora. Sim, eu fui candidata, é verdade. Né? E foi uma experiência incrível, foi bem bacana, né? Esse período de intenso trabalho, exaustivo. Bem bacana, eu quase morri, mas volta aqui. Mas foi legal e o interessante, esse contato com o público, né? Com as pessoas nas ruas. Muitas pessoas não queriam parar para ouvir, né? Para trocar uma ideia, conversar a respeito, né? Aí você via, quando nós não estávamos com um pirulito e com alguma coisa que identificasse como de campanha, a pessoa tinha uma receptividade bem maior. Uhum. Agora, quando nós estávamos com pirulito, bandeira, panfleto, adesivo e não sei o que mais, a pessoa já olhava torto e não queria parar para conversar com a gente. E quando nós iniciávamos uma fala, e aí cada público tem uma forma de abordagem diferente do outro, né? Você, em sua grande maioria, a pessoa não queria parar para conversar e dizia: político é tudo igual, você é o mais do mesmo, me desculpa, eu não voto, ou eu não voto mais, eu voto nulo. Eu não acredito no partido. Esse partido é de esquerda. E, na verdade, não é um partido de esquerda, é de direita. A pessoa também nem sabe, ou não olhou direito, não percebeu que, no caso, o seu partido, o qual você está afiliada, é o novo partido de direita. Então, a pessoa falou uma bobagem. Então, a gente tinha que parar também para passar a mensagem, para educar, e a pessoa, que legal, eu não sabia. Então, é um trabalho que vai levar muito tempo para as pessoas se identificarem, quererem votar, pesquisar quem são os candidatos. É muito triste, porque a pessoa ela fica mais com interesse do tipo, não é interesse, mas vou votar logo para terminar, vou votar em qualquer um para terminar logo a campanha política, né, a eleição, e não ter segundo turno. Deixa eu ver quem é o que está em primeiro lugar. Muita gente fala isso. Vou estar no primeiro, né, o cavalo ganhador, então está em primeiro lugar, vou votar. Muita gente fala isso, e é uma pena, né, que a nossa política, embora tenha mais gente falando sobre a política tradicional, a política dos cargos formais, infelizmente, essa discussão acaba sendo muito limitada ao fla-flu que se transformou a disputa presidencial no nosso país, né? Então, imagina discutir prefeitura, imagina discutir vereador, imagina discutir Senado. O que faz um senador mesmo? Não, a gente não vai conversar sobre isso aqui hoje, a gente conversa outro dia. Mas, assim, são pontos. Como é que você escolhe pessoas para ocupar cargos que você não sabe nem o que a pessoa vai fazer? Como é que você fiscaliza e controla certos cargos se você não sabe nem o que a pessoa vai fazer? É a mesma coisa que você tem uma equipe, você trabalha numa equipe dentro de uma empresa e você não sabe quem faz o que dentro da sua equipe. O que é isso? É batata quente? Comigo não tá?
Eu não sei. Então, quando eu trago algumas comparações para o dia a dia, e a gente via muito isso, né, na rua, muitas pessoas ficavam com aquele silêncio do tipo, e não sei, e travei, e não pensei sobre isso. Mas é porque como a política acontece no dia a dia, a correlação quando é feita com os exemplos diários, a pessoa fica assim, caraca, e agora? Entendeu? Mas então vamos aos números do Rio de Janeiro, porque eu já trouxe uma série de informações relevantes, principalmente, em resumo, é que o carioca não está disposto a votar, né? Não. Seja porque nem saiu de casa, seja porque saiu de casa para mostrar de forma inequívoca que não queria ninguém para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Seja porque ninguém ali representava os ideais, seja porque já está cansada de um monte de promessa que não é cumprida. Motivos a gente pode depois até elencar, né? Você estava comentando também sobre nossas experiências na rua, né, durante o período de campanha, de coisas que a gente viu, dos comentários das pessoas, sobre as pessoas estarem mais abertas quando a gente estava paisana do que quando a gente estava lá com os nossos paramentos todos políticos. Tudo isso precisa ser levado em conta. A gente vai debater bastante ainda aqui, eu e você, eu e outros convidados, eu, você e outros convidados e convidadas, para a gente conversar sobre esse processo e sobre os resultados disso. Depois do segundo turno, a gente também vai debater de forma muito ampla o cenário, né, que se instaurou Brasil afora. A gente sabe que a gente tem mais de 5 mil municípios, a gente não tem só o Rio de Janeiro, mas a gente mora no Rio de Janeiro. 5.570. 5.570 municípios, então bora trazer os dados aqui do Rio de Janeiro, que eu já dei o spoiler dos papagaios azuis. Isso. Bora, Vamos. Então, vamos lá. Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eleições de 2024. Isso. Então, primeiro turno, dia 6 de outubro. Tivemos 51 vereadores eleitos. Perfeito. A gente tinha 51 cadeiras disponíveis. Esse número é esse mesmo, né? A gente não tem expectativa de mudança desse número para a próxima eleição, que vai acontecer em 2028, próxima eleição municipal. Então, a nossa expectativa é que a gente continue elegendo 51 vereadores e vereadoras. Isso. Bom, foram desses 51 vereadores, 16 são vereadores eleitos pelo PSD, que é um partido. E esse PSD é o partido do atual prefeito. Exato, Eduardo Paes. Esse número de 36... O que já mostra o poder e a potência da máquina. Então, a gente já teve alguns encontros aqui com cientistas políticos, né? A gente teve o Bruno Mega aqui, a gente teve o Bruno Kazuhiro, a gente teve a Joyce Nani, a gente teve outros tantos cientistas políticos que passaram por aqui e sentaram aqui comigo e falaram sobre o poder da máquina. Tá aí. O que antes vocês não tinham número, né? Não era tangível, agora é tangível. De 51, 16 são diretamente relacionados à máquina. O que isso significa? Que eles fazem parte diretamente do partido do atual prefeito reeleito. Prefeito para ficar na cadeira principal da nossa cidade por nada mais, nada menos do que 16 anos, não é mesmo? Porque afinal 12 não era o suficiente. Isso. Não são só 4. Não, a gente não pode esquecer do passado. 4, exatamente. E além esses desses... 16%, essas 16 cadeiras representam quantos por cento no total de 51? 31%. 31%. Olha que coisa pouca. Somados a esses 16, temos mais 12 vereadores eleitos pelas coligações que o Eduardo Paes tinha. Que o PSD fez, né? Exato. Então, 16 com 12... 28 vereadores em prol da administração Eduardo Paes. Em prol da situação. Em prol da situação. Isso quantos por cento? Mais de 50 agora. 55%. Olha aí, cadê a oposição? É isso, galera. Cadê a oposição? Ninguém sabe, ninguém viu, foi sucumbida. Mas vamos refletir só sobre esse número? Vamos. Só sobre isso? Vamos. Porque isso daqui já dá caldo. Sim. Vamos lá. 16
vereadores eleitos diretamente pela máquina. Isso. Pelo partido que está na situação. Perfeito? Sim. Além desses, a gente soma 12. Que, coincidentemente, é o número de partidos com o qual o PSD se coligou, não é mesmo? Foram 12 partidos nessa coligação que o PSD fez para essas eleições municipais de 2024 e partidos que vão do espectro da esquerda, como o PCB, ou PCdoB, Isso. até partidos da direita. Então a gente tem uma diversidade, né? Uma pluralidade. A gente tem uma pluralidade de grande, né? Por exemplo, o PT fazia parte dessa coligação. Também. O PT era um dos 12, por exemplo. Isso. Não tinha um representante, né? Para o cargo de prefeito, mas estava... Não tinha representante porque fazia parte da coligação. Isso. E qual é a vantagem, né, Eduardo? Porque este Eduardo que eu estou falando, ok? Eduardinho. Qual é a vantagem de fazer uma coligação tão grandiosa, né? 12 partidos para concorrer a um cargo na Prefeitura do Rio? Porque nenhum dos 12 partidos colocou candidato próprio para prefeito. Todos os 12 partidos apoiaram a candidatura a prefeito do nosso atual prefeito, reeleito prefeito, Eduardo Paes. Isso. Qual é a vantagem disso? Uma só pro nosso público. Cabide de emprego? Cabide é uma. Mas vamos dar um passo antes, né? Certo. O cabide, ele só acontece depois que a gente tem a posse. E aí, né, depois que ele é empossado lá no início do ano que vem, ele vai assinar os documentos e ele vai se tornar prefeito pelos próximos 4 anos, né? De 2025, de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028. Perfeito. Antes disso, para se eleger, qual é a força disso? Qual é a potência disso? Veja bem, cada partido político podia concorrer a uma cadeira de vereador com até 52 pessoas. Sim. A nominata. Vamos fazer uma conta aqui que eu não sei fazer conta de cabeça. Vamos lá. A gente tem 12 partidos políticos na coligação, que eu falei, correto? Isso. Correto. 12 partidos vezes 52 candidatos são 624 pessoas fazendo campanha para o mesmo prefeito. Olha isso. Essa é a potência da coligação. Certo? É muito grande, né? Um número absurdo, né? 624 pessoas. E aí eu quero trazer um outro número para vocês. Foram 1.028 candidatos a vereadores esse ano. 1.028 menos 624 são 404 fazendo campanha para outros prefeitos e prefeitas. Olha a potência disso. É desproporcional. É matemática, é número. Vamos. Não tô afim de falar sobre política, Débora. Eu não tô falando de política, eu tô falando de matemática. Matemática. Gosta de matemática? Então vamos falar de matemática. Olha isso. Olha o que esses números mostram. É muito desafiador. É lógico que eu estou fazendo aqui uma conta por cima, uma conta de papel de pão, porque eu não sei afirmar para vocês, neste momento, se todos os 12 partidos dessa coligação concorreram com as 52 cadeiras. Eu fiz a conta como se todos tivessem concorrido com as 52 cadeiras, mas fiquem tranquilos que aqui embaixo eu vou colocar para vocês, tá? Isso. Exatamente o número. Mas se não for 600 e pouco, como deu aqui, vai ser bem próximo disso. Então, a matemática mostra a potência de uma coligação. Porque, veja bem, o partido ao qual eu sou filiada, concorri a uma cadeira de vereadora pelo Partido Novo, que teve uma candidata própria à Prefeitura do Rio, que foi a Carol Esponza, e um candidato próprio a vice-prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Popó. Perfeito? Perfeito. Nós entramos na disputa com 52 cadeiras, com as 52 cadeiras que eu falei para vocês, para vereador, mais as 2 pessoas, para prefeito e vice-prefeito. Então, entramos na disputa com 54 pessoas. Certo. São 54 pessoas contra 624. Até porque o Partido Novo faz oposição séria, né? Fez oposição séria
ao Eduardo Paes, nessa campanha política. Gente, independente de oposição séria ou não séria, você tem toda a razão que a oposição é séria. Mas a competição é desleal. Desleal. 624 pessoas, mais o candidato a prefeito e a vice-prefeito. Então, mais 2, são 626 pessoas pedindo voto para uma pessoa. Isso. Porque todos eles estavam pedindo voto para um mesmo prefeito, que coincidentemente ou não foi o prefeito reeleito. Mas, contudo, entretanto, todavia, contra essas, no partido do qual eu faço parte, que eu sou filiada, que é o Partido Novo, Sim. a gente tinha 54 pessoas contra 626 pessoas. Então, a gente tinha 54 pessoas pedindo voto na Carol Esponza. Grande braçada. E né? a gente tinha 626 pessoas pedindo voto do Eduardo Paes. Isso sem falar no poder da multiplicação. Qual é o poder da multiplicação, Débora? Não estou falando de política, continuo falando sobre matemática. Qual é o poder da multiplicação? Eu sou um ser humano. Mas eu sou um ser humano que moro com outros seres humanos. Eu sou casada, eu tenho pessoas que trabalham comigo na minha empresa, eu tenho, além das pessoas que trabalham comigo, eu tenho os meus sócios, que também trabalham comigo, mas então eu tenho funcionário, eu tenho sócio, né? Isso. Eu tenho ambientes que eu frequento e que eu posso falar para estas pessoas. E aí, uma pessoa ou outra dessas pessoas com as quais eu convivo podem comprar a minha ideia e multiplicar o nome. Poder da multiplicação. Isso. Vocês acham que o poder da multiplicação para 54 pessoas é igual ao poder da multiplicação de 626 pessoas? Com certeza não. Isso é matemática. E outra matemática é que essas 600 e tantas pessoas receberam dinheiro... 626, não são 600 e tanta, não. Vamos fazer aqui. 626. Isso 626. Aí. É quase número de linha de ônibus, 626. E essas 626 pessoas receberam também o quê? Fundo eleitoral, fundo partidário. Isso potencializa na hora da campanha. Eu nem entrei na parte do dinheiro. Eu acho que a gente tem que fazer um programa só sobre fundo. O que você acha? Vamos embora. Vamos fazer só sobre fundo? Bora. Porque já que a gente começou a falar de matemática, eu acho que a gente tem que passar o mês inteiro falando só de matemática. A gente não precisa nem falar de política. Vamos deixar pra falar de política, sei lá, depois das férias. A gente passa assim, ó. Até final de 2024 a gente fala só de matemática. Aí, janeiro de 25 a gente volta a falar de política aqui no Quintas Intenções. O que você acha? Vambora. Só que essa matemática que nós vamos falar não é essa matemática medíocre do secretário municipal de educação que comemorou a mediocridade, né? Do IDEB. Do IDEB, né? Então... Que fase, Brasil. Que fase, né? Que triste. Lamentável. Que fase, meu Rio. Pois é, a cidade mais bonita do mundo. Pois é. Então vamos... Mas, enfim, vamos lá. Então, vamos voltar aqui aos números que você estava apresentando pra gente. Então, a gente teve... Quantos do PSD? 51 vereadores eleitos, 16 vereadores eleitos pelo PSD. Partido do Paes. Isso. Mais 12 vereadores eleitos pela coligação. Dos 12. Isso. Os 12. Tem um filme que fala isso, não é? 11 homens e... sei lá. 11 homens e um 12 segredo. homens e um segredo, 11 homens e um segredo. Sei lá, dá 12. 11 mais 1 dá 12. E essa soma, 16 mais 12, é igual a 28. 28 vereadores em prol da administração Eduardo Paes. Ou seja, mais de 50% das pessoas a favor das ideias, propostas, não propostas, omissões e ações do prefeito atual. Pois é. Incrível. Exatamente. Parabéns. E nosso amigo Pedro Duarte, vereador reeleito pelo Partido Novo. Meu amigo... Gostamos de você, mas você vai ter muito mais trabalho. Nossa, que mandato desafiador. Inclusive, já fica o meu convite para você voltar, viu, Pedro? Porque a gente já teve a oportunidade de ter você aqui no Quintas, conversando sobre o seu primeiro mandato, principalmente falando sobre o Case Colômbia e de como o Case Colômbia poderia contribuir, né, com a evolução aqui da nossa cidade no Rio de Janeiro. Então já fica o convite para você voltar aqui, para a gente já começar de início falando sobre esse próximo mandato, sobre as oportunidades, sobre os desafios e como a gente pode contribuir com você durante essa gestão que vai ser desafiadora. Com certeza. Vamos lá. Bora lá. Dando continuidade aqui aos números. Bom, 7 vereadores eleitos pelo PL, Partido Liberal, né? A figura, né, o representante maior,
é o Carlos Bolsonaro, que teve mais de 130.480 votos. Foram mais de 130 mil votos. Mas antes de entrar... Ele bateu o recorde anterior. Ele bateu o próprio recorde, é bom assim. De 106.657 votos. Ele cresceu 22%. Teve muita gente batendo o próprio recorde, não é mesmo? Teve. No clube dos 12, E o engraçado é que essas inclusive pessoas... teve gente batendo o próprio recorde. Eu quero me concentrar no clubinho. Gente, o clubinho, que são mais de 50% das cadeiras da Câmara, a gente pode dedicar uns programas para essa matemática. Uhum. A gente precisa falar sobre isso. Que show da Xuxa é esse? E essas pessoas... Vamos falar sobre isso. E essas pessoas que você está falando, né, que conseguiram uma votação mais expressiva... Eram secretários ou não eram secretários, Eduardinho? Com certeza. Ah, pois é. E aí, você que acompanha o Quintas Intenções, e se você não acompanha, se esse é o primeiro episódio que você está assistindo, já fica o convite aqui para você maratonar os episódios anteriores, em que a gente falou sobre vários elementos do sistema político brasileiro, inclusive sobre isso que eu vou falar agora, que é a relação e a retroalimentação entre o poder executivo e o poder legislativo. Porque eu vou precisar abrir um parêntese aqui. O secretário ou a secretária, quando exerce essa posição, ele está dentro do poder executivo, aquele que executa, aquele que tem orçamento, aquele que vai e faz, correto? Isso. Não só os secretários e as secretárias, como também os subprefeitos e subprefeitas, que são os chamados aqui no Rio de Janeiro de prefeitinhos e prefeitinhas. São aqueles que estão ali diretamente no dia a dia das regiões administrativas da nossa cidade e que tem orçamento e que tem ali a voz, né, de fazer as coisas. Uhum. As secretarias têm orçamento, as subprefeituras a gente tem uma outra forma aí de gestão, a gente não vai entrar aqui nesse pormenor agora, porque o principal de falar isso, de falar o que eu tô falando agora, é sobre a retroalimentação do executivo com o legislativo. As pessoas que entraram pelo PSD, que a gente tá falando, Sim. que é o partido do atual prefeito, reeleito prefeito Eduardo Paes. Sim. As que tiveram as votações, não todas as que tiveram, mas muitas das que tiveram as votações bastante expressivas, que ocuparam ali as primeiras posições, eram secretários ou secretárias de governo ou subprefeitos ou subprefeitas. E teve gente que foi eleita também, que já tinha sido subprefeita, que mudou de partido e que foi eleita por outro partido. Mas isso vai ficar para outro episódio. Antes eu quero falar também uma coisa. Pode falar. O interessante dessas eleições também é que a imprensa não é verdadeira, não é transparente com o seu leitor. Né? Dessas eleições? Que outro show da Xuxa é esse, né? Porque nós vimos, né, claramente, né? Você foi coordenadora do eixo de integridade e transparência da Carol Esponza. Sim. Né? E no jornal O Globo ele publicou uma notícia, uma matéria lá, dizendo que nenhum candidato ao cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro tinha preocupação com a matéria, né? Com a pauta, né? Com a De pauta, transparência e integridade. Transparência e integridade. Sendo que o próprio, né, o atual governo, né, ele tem uma Secretaria de Integridade e Transparência, né? Então isso nem Tem? Não sei, tem? Tem. Tem, tá mas no DO. não foi considerado. Engraçado que não foi considerado isso, né? E não se Pra deram ao você ver a trabalho, importância. não se deram ao trabalho também de ver o programa da Carol Esponza, ouviram e simplesmente É ignoraram. mais do que isso, né? O tempo todo eu falei aqui, falei em outros meios que eu usava para comunicação sobre o fato da gente ter 9 candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro e a gente ter de 3 a 5 nos debates, né? E os outros 4? Pois é. E os outros 5? Porque é de 3 a 5, então sempre tinha muita gente de fora. Mais uma desigualdade, né? Bom, a gente tem muitos pontos a debater a partir desses dados, mas quero me encaminhar aqui para o final e deixar alguns pontos de reflexão. Quando a gente fala aqui, retomando, né, sobre políticas públicas baseadas em dados e sobre escolhas baseadas em dados, sobre você conhecer
os candidatos, sobre você se informar, sobre você compartilhar a informação. O fato é que, goste ou não, estes são os nossos representantes. E eles serão os nossos representantes pelos próximos 4 anos, ou 2 anos, ou nenhum ano. Explico. 4 anos para quem ficar os 4, 2 anos para quem sair em 2026 para se candidatar a um outro cargo do Legislativo ou algum outro cargo do Executivo. Nosso prefeito atual jurou de pé junto pela Portela que ele não vai vir candidato a governador. Vamos ver quanto está valendo a Portela. E aí, ou nenhum ano. Por que, Débora, nenhum ano? Você enlouqueceu? Não, eu não enlouqueci. Vamos aguardar a posse dos nossos novos mandatários e vamos verificar quais e quantos deles serão nomeados a exercer cargos no Executivo, como secretários ou secretárias, subprefeitos ou subprefeitas, e vão continuar se valendo da lógica de aproximação e retroalimentação entre Executivo e Legislativo. Aguardemos, oremos. E vamos seguir aqui o nosso trabalho. Semana que vem a gente volta para falar mais sobre matemática e não sobre política. E eu quero trazer aí nesses nossos próximos encontros, nas nossas próximas semanas juntos, né, até o encerramento desse ano, informações relevantes sobre o processo eleitoral, não só aqui no Rio de Janeiro, mas espalhados no Brasil afora, porque acreditem vocês ou não, isso já dá certos direcionamentos, ou para quem gosta de palavras em inglês, spoiler, sobre o que nós vamos ver em 2026. Então né? vambora. Só Então bora. vambora. Bora que eu boro. Vamos Bora. que vamos. Bora que eu boro, pessoal. Até semana que vem. E aqui embaixo não esquece que eu vou deixar esses números que o Eduardo trouxe e vou deixar as outras informações que eu fui prometendo aqui ao longo do nosso bate-papo, tá bom? Então se informem, confirmem as informações. A gente aqui tá conversando e trazendo dados para vocês. Pesquisem também as suas fontes de dados. Não aceitem tudo como verdades absolutas. Nós aqui falamos a verdade, nós desmistificamos coisas que são difíceis, mas procure você também as suas outras fontes, os seus outros dados. Construa as suas próprias interpretações e vamos dizer um não à construção de novos papagaios. E vamos dizer, povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Boa ou ruim? Boa ou ruim. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau.